Vamos dar um tempinho, ver se vocês estão vendo a tela, né? Porque agora eu vou falar do exercício, né? Vai ter umas perguntas e eu vou responder, nós vamos usar as fórmulas para poder resolver, vai ficar mais fácil para vocês. Está sendo compartilhada, professor. Está compartilhado? Tudo bem? Posso continuar então, né? Pode. William, só uma pergunta. Pois não. Você disse que esse material vai estar no mural da estatística? Não, eu mandei para os professores e solicitei para que eles fizessem um favor de mandar para todos vocês. Eles devem mandar ou por e-mail ou devem colocar no mural. Ou então eles estão colocando no quadro de aviso. Bom, eu vou dar uma Tá procurada bom? melhor. Tá bom, obrigado. Esse material está indo para todo mundo, tá? Perfeito. Beleza? Qualquer coisa, se vocês não receberem, me avisa que eu já mando para todo mundo, tá? Ó, eu vou continuar, tá bom? Então, ó, eu peguei um problema real, tá? E baseado no ENAD, né? Do que vocês vão fazer prova, tá legal? Então, vou discutir um pouquinho os exercícios com vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou ler o enunciado para vocês, tá? O problema. E aí, depois eu vou fazendo meus comentários, né? E se vocês quiserem, é só abrir o áudio e parar a minha fala e fazer pergunta, que aí eu vou ajudando vocês para vocês entenderem o contexto do problema, tá bom? Então, ó, então vamos lá. O Inmetro, né, ele é um órgão federal responsável por informar a sociedade sobre os detalhes, né, referentes aos diversos produtos disponíveis no mercado. A presença do selo do Inmetro atesta que o produto foi fabricado de forma a respeitar e atender aos requisitos de uma norma ou de um regulamento técnico, tá? Então, isso aqui foi tirado, né, do site do governo, né, do Inmetro, em 15 de maio de 2023. Recentemente, né, agora vai vir um problema, tá? Recentemente, né, o chefe de seção do Inmetro verificou que os seus agentes administrativos estavam com uma baixa produtividade, né? Então, por que dessa baixa produtividade, né? Então, ele vai comentar agora. Ele percebeu que o trabalho de classificação de e-mails não solicitados e de spam afeta a produtividade dos funcionários do escritório. Então, veja, eles têm os seus funcionários, né, que ficam recebendo constantemente e-mails, né, e tem aqueles e-mails que você não solicitou, né, e tem aqueles que vão para o spam. Então, para eles terem que ficar olhando esses e-mails, ficar tendo que observar, olhar, isso gasta tempo, né? Leva tempo. E isso afeta na produtividade deles, porque eles poderiam estar respondendo a outros e-mails mais importantes, tá? Então, uma pesquisa realizada nesse departamento monitorou os funcionários, né, do escritório para determinar a quantidade de tempo não produtivo por dia, né, de dedicação a e-mails não solicitados e a spams. Os dados a seguir fornecem uma amostra de tempo em minutos dedicados a essa tarefa. Então, o que ele montou aqui? Ele montou uma planilha, né, uma tabela. Nessa tabela, primeira coisa que a gente precisa identificar, né, que é uma tabela de dados não agrupados, tá? E eu já coloquei essa tabela num rol, porque ela precisa estar no rol para você calcular, né, as separatrizes, os seus dados, ela tem que estar num rol, senão você vai acabar errando o problema. Então, a gente está tomando esse cuidado quando monta os problemas, né, para não deixar os dados brutos, né, de qualquer forma. Então, a gente já está deixando na forma de rol para que vocês não precisem montar o rol, tá? Para você calcular, por exemplo, uma média, não precisa estar no rol, mas a mediana, o quartil, o percentil precisa, né? Tá legal? Então, a primeira coisa que você tem que verificar é uma tabela de dados não agrupados, né? Que está numa forma de rol, por causa que eu vou calcular separatrizes, tá? O que você está observando aqui na tabela, né? São uma coleta de dados, né? Acho que são 20 pontos que ele pegou, tá? E aí, se você observar, o primeiro ponto que aparece aqui, ó, o 20, né?
é a minha primeiro dado da minha variável. Esse cara aqui é o x1, né? O 21, que está na segunda coluna, é o x2. O outro 21, que está na terceira coluna, é o 21 de novo, né? O 23 está na quarta coluna, né? E assim sucessivamente, tá? Até chegar no 42, que é o x20. Tá legal? Nós estamos trabalhando com tempo, né? Que é uma variável quantitativa, né? Como a gente está trabalhando com tempo, é uma variável quantitativa contínua, tá? Apesar dela só ter número inteiro, mas ela é uma variável contínua, porque tempo, ela pode ser subdividida. Ele vai fazer uma série de perguntas, né? Tá? E aí, deixa eu só mostrar para vocês as perguntas que ele vai fazer. Porque eu fiz primeiro o cálculo para depois responder as perguntas, tá? Então, ó, aqui, né, nesse 21º slide, você tem aqui as perguntas que ele está fazendo, né? Tá legal? O item D é a verdadeira, né? E aí a gente vai responder essas perguntas. Basicamente, a gente vai ler depois com calma, uma por uma, tá? Mas a primeira, né, ele está dizendo para mim o seguinte, ó, o tempo médio em minutos não produtivos por dia dedicado a e-mails não solicitados e a spam é maior do que o valor da mediana? Então, o que ele está perguntando aqui? Ó, se eu tirar a média é maior do que a mediana, né? Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso voltar para cá, né? E aí eu preciso calcular nesse conjunto de dados tanto a média quanto a mediana, tá? Então, veja, vocês devem estar olhando aqui, né, para esse outro slide. Você tem o cálculo da média, né, para dados não agrupados, né, onde você vai somar todos os valores da sua variável e vai dividir pelo número de valores que você tem, né, tá? Aí eu calculei a média aqui, né, ó, se você olhar, né, você tem 20 pontos, tá? Se você somar todos eles, vai dar 626, dividido por 20 pontos que você tem. Então, em média, né, um agente administrativo, ele perde 31,3 minutos por dia, né, só observando, né, aqueles e-mails, né, que vão tudo para o spam lá, né, aqueles que eles não desejam ver, né, que não está programado, tá? E aqui embaixo de vermelho, né, eu calculei a mediana, né, se vocês olharem, né, eu usei a fórmula, porque o N são 20 pontos, o N é par, né, então eu usei a fórmula para N par, para calcular a mediana, tá? E aí você tem N dividido por 2, N é 20, né, 20 dividido por 2, mais X, N dividido por 2 mais 1. Então, o primeiro está me dando x10, ou seja, o que significa x10? Eu tenho que olhar lá na minha tabela quem é, né, o valor da variável que ocupa a 10ª posição e vou somar com o valor da variável que ocupa a 11ª posição, tá? Se você pegar quem está na 10ª posição, ó, eu vou voltar um pouquinho na tabela, só para vocês olharem, ó, na 10ª posição é o x10, que é o 31, e depois o x11, né, que é o 33, tá? Então, se você fizer esse cálculo, você vai ver que vai dar 32 minutos por dia, né? Que o agente administrativo, ele perde, né, verificando, né, e-mails indesejados lá e o spam, tá? Você pode observar que o valor da média é menor do que o valor da mediana, né? Eles não são iguais, tá? E aí a primeira pergunta, né, que ele está dizendo se a média é maior do que a mediana, a gente colocou aqui que é falso, né? Porque em média os agentes administrativos eles perdem 31,3 minutos por dia, né? E pela mediana, se você fizer o cálculo, vai dar 32 minutos por dia. Então a média não é maior do que a mediana, é menor, então ela é falsa, tá? Tudo bem? Alguma pergunta?
Aí, só para completar, né? Ele não pede, mas eu quis fazer aqui, deixar para vocês a moda, né? Então, se você olhar para a moda, nesse caso, ela é bem simples, né? Se você observar o valor da variável, né? 26 minutos, aparece 3 vezes. Como ela tem a maior frequência, né? Então, ele que é a moda, tá? Então, veja, você tem a moda 26 minutos dia, a mediana 32 e a média 31,3, tá? Uma coisa importante, né, que eu gostaria de falar, que não faz parte aqui, mas eu gostaria que vocês soubessem, né, se você estivesse calculando, por exemplo, a dispersão, né, você ia conseguir verificar se os dados estão muito dispersos ou não, né? Então, o que influencia isso? Né? Eu já vi na indústria, né, no mercado, o pessoal calculando média com uma dispersão alta, né? E aí não se deve calcular a média quando uma dispersão é muito alta, né? E aí, para você ver a dispersão, você tem que calcular, né, o desvio padrão. Ou então, o intervalo interquartil, tá? Vamos só lembrar que quando a dispersão é muito baixa, né, os pontos estão muito próximos da média, você pode calcular a média mais ou menos do desvio padrão. Tá? Agora, quando os pontos estão muito dispersos, né, estão muito afastados num valor médio, não se deve fazer pela média, pela mediana, e aí a gente calcula o intervalo interquartil. Eu fiz esse cálculo e vai aparecer aí em algum momento, tá? Mas é só para vocês saberem, para vocês distinguirem isso aí, né? Porque isso é um problema que afeta realmente na prática os valores que você está calculando, tá? Bom, aí tem a segunda pergunta, né? Que ele faz o seguinte: segundo o chefe da seção, né? Tolera-se um tempo não produtível aquele que se encontra abaixo de 25% dos dados amostrais. E aí ele fala que esse valor seria de 22 minutos por dia, né? Então, veja, abaixo de 25%, você pode calcular o primeiro quartil, se você quiser, né? Ou então, você 25º percentil, que vai dar na mesma, tanto faz, né? Você pode usar a forma do quartil ou do percentil. Como ele está falando 25%, a gente costuma fazer pelo quartil, tá? Então, a pergunta é, olha, se você olhar para o primeiro quartil, né? Esse valor é de 22 minutos dia. E aí eu vou tolerar, né? Qualquer coisa que você fizer abaixo disso, não tem problema, né? Não vai alterar a produtividade, né, dos agentes, tá? Para isso, a gente precisa calcular o quartil, né? Veja, nesse outro slide, né, ó, eu deixei aqui as formas da mediana e do quartil aqui em cima, né? Da mediana em vermelho e do quartil em azul, até para vocês saberem, tá? Como o primeiro quartil, apesar de eu ter calculado tudo, né? Vamos olhar aqui para a fórmula, tá? Veja, se você pegar o QK, né? Onde o K é igual a 1, então, no lugar do K, você vai colocar 1, tá? No lugar do N, você vai colocar 20. Então, vai ficar 1 vezes 20 dividido por 4, mais meio. Quando você fizer essa conta, vai dar 22 dividido por 4, que é justamente 5,5. Então, veja, quem é a variável que ocupa a posição 5,5? Não existe, né? Tá legal? Ou ela ocupa a quinta posição, ou ela ocupa a sexta, né? A posição 5,5 não existe. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar uma média ponderada, né? Entre a quinta e a sexta posição, né? Então, se você observar a fórmula, né? Esse primeiro 5 que aparece antes da vírgula é a parte inteira. E o outro 5 que aparece depois da vírgula é a parte decimal. Então, você tem o que ali, né? Você tem 5 mais 0,5. Né? Então, na fórmula, ele pede para você calcular 1 menos D, que é a parte decimal. Então, vai ficar 1 menos 0,5, vezes o xi, que no caso é o x5, né? Mais a parte decimal, que é 0,5, vezes o xi mais 1, que é 5 mais 1, que é 6. Né? Então, vai ficar meio
vezes a variável que ocupa a quinta posição, que é o número 25, mais meio vezes a variável que ocupa a sexta posição, que é o 26. Você vai tirar uma média, você vai ver que isso aqui dá 25,5 minutos por dia, né? Então, esse é o valor do Q1, tá? Se você voltar, né, para a pergunta, ele está perguntando se o Q1 vale 22 minutos por dia. Não, né? É falso, tá? Pois o valor que separa uma amostra, né, em 25% dos seus dados, que é o primeiro quartil, né, é 25,5 minutos dia, tá? Então, ele não é verdadeiro, né, ele dizer que o Q1 é 22, na verdade, o Q1 é 25,5, tá? Então, respondido, né, a segunda questão que ele pede no enunciado. A terceira questão, ele está dizendo para nós o seguinte, ó, a produtividade dos agentes administrativos cai 25%, né, perdão, cai 20% por dia, se o tempo em minutos não produtivos por dia, a e-mails ou spams, estiver acima de 75% do valor correspondente, né? E esse valor equivale a 30 minutos dia. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, se, né, para você ficar perdendo tempo observando esses e-mails, né, não produtivos e de spam, tá? Se ele tiver acima de 75%, ou seja, se ele tiver acima do Q3, que é o terceiro quartil, né, ou o 75º percentil, né, a produtividade desses agentes vai cair em 20%, né? Então, a pergunta dele aqui, basicamente, é o seguinte, quem é o Q3, né? Quem é esse valor que faz essa divisão aí, tá? Então, para isso, a gente vai voltar lá no slide, né? Para a gente fazer o cálculo do Q3, tá? Então, ó, você tem a mesma fórmula para o quartil, né? O K vezes N, então o K é 3, porque é o terceiro quartil, vezes N, que é 20, dividido por 4, mais meio, tá? Então, esse valor vai dar 62 dividido por 4, que dá 15,5, né? Então, de novo, né? Percebeu? Ele não é um número inteiro, né? É um número decimal, tá? Onde o 15 é a parte inteira e o 0,5 é a parte decimal, tá? Então, não existe a posição 15,5. Então, a gente vai tirar uma média ponderada, né? Entre o 15º e o 16º valor. Então, de novo, né? Então, vai ficar 1 menos 0,5, que é a parte decimal, vezes o x15, mais 0,5, que é a parte decimal, vezes o x16. Se você observar na tabela, né, o valor do 15º, né, da 15ª variável é o 38, e o da posição do 16º valor é o 39. Tira uma média ponderada, e aí vai dar 38,5 minutos por dia, tá? Aí, voltando na pergunta, ele pergunta se é 30 minutos, né, o Q3, também é falso, né? Porque o valor que separa uma amostra de 75% dos dados é o terceiro quartil, e o valor dele é de 38,5 minutos dia, tá? Então, perceba que as três primeiras perguntas, né, todas elas são falsas. Aí vamos entrar na quarta questão, né? Na quarta pergunta dele. Aí ele pergunta para nós, olha, os valores críticos, né, de tempo em minutos não produtivos por dia a e-mails ou spam são aqueles que se encontram acima de 80%, tá? E dos dados amostrais. E esse valor equivale a 39,5 minutos dia. Veja, valores críticos, né, acima de 80%, você pode calcular o D8, que é o oitavo décimo, né? Ou você pode calcular o P80, que é o 80º percentil, tá? Só dá para calcular pelos dois, pelo quartil já não dá mais, tá legal? Voltando, né, o slide, para a gente fazer essa conta, eu fiz esse cálculo de duas maneiras diferentes, ó, né? Calculei pelo D8 e calculei para o P80, tá? E vocês podem ver que bateu, deu o mesmo valor, ó. Você pode olhar, né? Se você calcular pelo D8, né, você tem o K, que é 8, vezes o N, que é 20. Como eu estou fazendo pelo décimo, eu divido por 10, mais meio.
Então, dá 165 dividido por 10, que dá, né, o valor da variável que ocupa a posição 16,5, tá? Ok? Então, o oitavo décimo, né, 1 menos 0,5 vezes x16, mais meio vezes x17, né? Quem ocupa a 16ª posição é o número 39, né? E quem ocupa a 17ª posição é o 40. Quando você fizer esse cálculo, vai dar 39,5, tá? Minutos dia, ok? E se você fizer pelo percentil, né? Você vai ver que vai dar o mesmo valor, tá vendo? Ó, você tem lá, né, o K, que é 80, vezes o N, que é 20, só que agora você vai dividir por 100, mais meio, que dá 1.650 dividido por 100, que também dá 16,5, tá? E aí o cálculo é semelhante com o de cima, tá? Dá 39,5, ok? Então, veja, tanto faz fazer pelo um para o outro, que vai dar a mesma resposta, né? Então, a pergunta que ele está fazendo é verdadeira, né? Porque para você calcular o valor que divide a amostra em 80% dos dados, né? Para menos e 20 para mais, é o D8 ou o P80, né? E esse valor é igual a 39,5. Né? Então, o que ele está dizendo para nós é o seguinte, se você trabalhar, né? Se esses agentes administrativos, né? Começar a trabalhar e tiver que perder um tempo maior do que 39,5 minutos, né? Ele vai ter um problemão, porque vai começar a cair a produtividade cada vez mais, né? E aí vai ficar inviável o cara ficar olhando para esses e-mails aí, né? Porque vai acabar afetando na produtividade dele no trabalho. E por último, né? Mesmo a gente sabendo que está errado, mas vamos calcular, vamos fazer, né? Ele pergunta para nós o seguinte, olha, os valores que são toleráveis de tempo em minutos não produtivos por dia, a e-mails ou spam, encontra-se abaixo de 70%. Então, assim, né? Ele tolera, né? Até 70% dos valores abaixo, né? Ele tolera. Você poder usar que não vai afetar tanto a produtividade assim, tá? E ele está dizendo que esse valor, né? Equivale a 10 minutos por dia, tá? Então, para isso, né, como ele está pedindo abaixo de 70%, a gente vai calcular ou o P70, né, ou então o D7. Tá? Aí eu fiz o cálculo aqui, né, ó, do D7 e o P70, né, de novo, né, ó, o valor da variável que ocupa a posição K7 vezes 20 dividido por 10 mais meio, que dá 145 por 10, que dá 14,5, tá? Fazendo todo o cálculo, né? Ó, então, você tem a parte decimal, 0,5, e a parte inteira, que é 14. Então, vai ficar x14 e aqui x15, né? Fazendo a conta, vai dar 37 minutos dia. E se você utilizar o P70, né? Fazendo essa conta também, né? Você pode olhar que aqui, ó, né? Eu tenho o KN, né? Então, o K é 70 e o N é 20, dividido por 100. Esse cálculo dentro do colchete dá 1.450 por 100, que dá 14,5, que é o mesmo do D7, tá vendo? Aí o cálculo é o mesmo, né? Que dá 37 minutos, tá? Então, aqui está dizendo para nós, né, que isso aqui é falso, né? Porque ele vai tolerar um tempo, né, até 37 minutos dia, né? Abaixo disso, tudo bem, é tolerável. Acima disso, já não é mais tolerável, tá? Então, essa questão aqui, né, ela é falsa, porque não é 10 minutos, e sim 37. Tá? Bom, respondido as questões, né, eu só queria voltar um pouquinho, né, porque eu queria mostrar o Q2, né, quando a gente calculou o Q2, tá vendo? Deu 32 minutos, né, e está entre o Q1 e o Q3, que bate com a mediana, né? Então, quando você calcula a mediana, não precisava nem ter feito esse cálculo, tá? Eu fiz só para mostrar como que faz, né? E para mostrar para vocês que dá o mesmo valor, tá? Bom, uma coisa importante que a gente às vezes calcula e é muito pedido nas provas, né? É o que a gente chama de intervalo interquartil, tá? Que tem a ver com a dispersão. Então, você calcula o Q3 menos o Q1, né? Então, você tem um intervalo de 13 minutos, né? Entre o Q1 e o Q3. E aí você calcula a mediana mais ou menos intervalo interquartil, né? Então, você tem aqui, por exemplo, a mediana 32, mais ou menos 13, você tem um valor mínimo, né, de 19 minutos, tá? E um valor máximo de 45. Geralmente, o que está dentro desse intervalo são os valores aceitáveis, né?
tá? E os que estão abaixo de 19 ou acima de 45, você tem que fazer geralmente a gente faz uma análise para ver, né, dependendo do problema, se você vai aceitar os pontos ou não, tá? Então, é isso, né? A primeira parte, eu não sei se ficou claro, né? Eu quis resolver um exercício aplicado para vocês, né? Vocês vão ver que nos slides tem vários exercícios, tá? Não é só esse, mas tem outros exercícios aplicados em outras áreas, né? E todos resolvidos. Acho que tem um ou dois que eu não resolvi, porque não é da área de vocês, mas se alguém quiser, fica à vontade, se quiser tirar dúvida depois, né? Vocês podem ficar à vontade para conversar com a gente, tá? Ó, eu vou voltar aqui para a tela e eu vou, de novo, né? Eu vou parar essa gravação, tá?